Considerando que o intestino ele é portador de uma das mais biodiversas microbiotas do nosso organismo, conhecido atualmente como ecossistema intestinal, a produção dessas bactérias intestinais vai ter uma relação direta com o reconhecimento imunológico. Como assim? Pensando nesse perfil bacteriano, eu posso ter bactérias que vão contribuir com a produção de ácidos graxos de cadeia curta, mas também bactérias que vão ajudar na manutenção do muco protetor. Então, ter essa microbiota intestinal alterada por um processo de disbiose, caracterizado então com uma má digestão, com um intestino mais constipado ou ainda com um intestino que funciona diversas vezes no dia, então uma pessoa que tem um padrão mais diarreico, esses estados disfuncionais nos revelam um perfil de bactérias também disfuncional, que vão deixar aquém a produção de ácido graxo de cadeia curta, de vitaminas e de manutenção do muco protetor, contribuindo assim com a perda da permeabilidade intestinal, ou seja, com a redução no resgate, no restauro dessas células intestinais. Estas atividades vão impactar e ser vistas pelo sistema imunológico. Além disso, toda vez que eu tenho uma redução, por exemplo, na produção de ácido graxo de cadeia curta, eu gero sinalizadores internos dessa célula, como é o caso do NF-κB, que é um fator de transcrição nuclear. Esse NF-κB, ele gera gatilhos pró-inflamatórios, ou seja, se eu tenho unidades celulares no intestino com maior produção de NF-κB na sua sinalização, eu vou gerar constantemente citocinas pró-inflamatórias, que por sua vez vão sair deste ambiente intestinal e podem impactar outros órgãos, outros eixos, trazendo disfunções sistêmicas, seja no sistema endócrino, seja no sistema nervoso. Então é muito importante que a modulação intestinal ela considere o perfil bacteriano. Durante muito tempo, quando os probióticos começaram a ser pesquisados e introduzidos, se falava muito da suplementação de probiótico para trazer essa neutralização, o resgate dessa função intestinal. Sabemos hoje que não é uma questão só de devolver o probiótico, nós precisamos reorganizar todo o eixo intestinal que ele começa na boca. Então precisamos reorganizar a saúde bucal, a saúde gástrica, para de fato conseguir refazer a permeabilidade e restaurar essa saúde intestinal. Olhando para esse eixo hipotálamo-pituitária, nós temos o centro que vai coordenar todo o nosso eixo endócrino. Então, pensando nessa hipotálamo-pituitária, eu tenho uma conversa constante com o ambiente em que a pessoa está inserida. Ou seja, eu capto toda a influência da luz, então o ciclo circadiano gera respostas constantes para o eixo hipotálamo-pituitária, mas também a exposição a xenobióticos ambientais, então poluentes ambientais, sejam inalados, sejam através de cosméticos, ou seja através da alimentação, também vai impactar nesse eixo hipotálamo-pituitária. E por fim, os nossos níveis de estresse. O nível de estresse, não estou aqui considerando um estresse como uma coisa negativa, mas a nossa capacidade de interagir com esse ambiente. Então, toda vez que eu preciso fazer um enfrentamento de algo, uma situação, seja no meu trabalho, seja na minha família, seja tomar uma conduta, seja dar a minha opinião, todo esse meu movimento com o ambiente, ele também gera uma resposta de eixo hipotálamo-pituitária. Como centro de controle endócrino do eixo hipotálamo-pituitária, eu tenho a produção dos principais neurohormônios, que por sua vez vai produzir as trofinas. As trofinas são hormônios que saem do eixo central e vão ter atividade em outras glândulas, ou seja, vão levar a resposta para a periferia. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho o eixo central produzindo ACTH, o ACTH sai do eixo central e vai ter uma atividade lá na adrenal. Na adrenal, eu tenho o estímulo da produção de cortisol. Mais um outro exemplo, no eixo central, eu tenho a produção do TSH. TSH sai do eixo central e vai agir na tireoide.
Então, esses são 2 exemplos do que essa sala de controle vai trazer para o nosso sistema endócrino. Nesse sistema endócrino, aí eu começo a olhar o que está acontecendo, né, no nosso metabolismo, no metabolismo do nosso paciente. Então, a partir do momento que eu tenho um cérebro que ele está precisando interagir muito com esse ambiente, então a pessoa está fazendo um enfrentamento de estresse crônico. Então ela tem uma situação no trabalho que ela não gosta, né? Ela tem opções que ela fez na vida que ela se arrepende e ela não sabe muito bem como sair dessa situação, e ela acaba tendo, né, um comer compulsivo, porque sempre ela está chateada, quer comer demais, e sempre que ela come são coisas muito doces, muito palatáveis. O que pode estar acontecendo dentro do corpo dela? Então o eixo central, hipotálamo, pituitária, vão captar esse nível de estresse, vão fazer a produção de ACTH, e o ACTH vai lá na adrenal liberar cortisol. O cortisol ele é reconhecido como hormônio do estresse. Esse cortisol ele vai sair da adrenal e vai agir em outros órgãos, ajudando inclusive a coordenar o tecido adiposo. Então vamos olhar para esse tecido adiposo. O tecido adiposo ele é uma reserva energética. Isso eu acredito que a maior parte das pessoas tenham como conhecimento, né? E a gente tem que parar de brigar com o tecido adiposo. Então a gente tem que se perguntar por que o tecido adiposo daquela pessoa não está reduzindo, por que de fato ela não perde gordura? Porque normalmente as pessoas só veem a gordura como uma coisa negativa. Gordura é proteção do nosso corpo, então a gente precisa fazer as pazes com esse tecido adiposo e entender por que em algum momento da vida eu estou ganhando mais gordura e estou com dificuldade de perder. A resposta pode estar nesse estresse. Então, por que pode estar nesse estresse? Então, se eu tenho o meu eixo central captando o estresse no meu ambiente, que é crônico, vamos perceber que está acontecendo todos os dias. Produz a CTH que vai agir lá na adrenal. A adrenal libera cortisol. Cortisol vai lá para o tecido adiposo falando, olha, né, aqui eu tenho todo o movimento crônico desse estresse que está chegando constantemente. O cortisol, num primeiro momento, lá no tecido adiposo, ele vai fazer o seguinte, ele vai quebrar essa gordura, vai jogar essa gordura para o músculo e o músculo vai ter uma resposta. Por quê? Se o meu ambiente é estressor, eu preciso tomar uma conduta. E para eu tomar uma conduta fisicamente falando, eu preciso de músculos que estejam com energia. Então essa conversa, ela vai acontecer da nossa adrenal para o tecido adiposo, o músculo. Só que como é crônico, eu perco a comunicação. Então, esse cortisol vai bater no tecido adiposo que já está disfuncional. Então, eu já tenho muito estoque de gordura e eu já tenho muita resposta à insulina. Porque lembra que a pessoa no estresse está comendo de maneira compulsiva? Muitas coisas palatáveis, muitas coisas doces. Isso gera uma resposta de não, na verdade, ela deixa de gerar uma resposta nesse tecido adiposo. Então, o tecido adiposo, apesar dele ser um bom estoque de gordura, ele também é um órgão endócrino, ele também produz hormônios. Então, nesse estado de estresse crônico, quanto mais cortisol eu bato nesse tecido adiposo, eu deixo de quebrar a gordura e jogo esse tecido adiposo no estado de resistência à insulina. Essa resistência à insulina, ela vai complicar a perda dessa gordura. Enquanto eu não resolver a resistência à insulina, eu não vou conseguir movimentar essa gordura. Eu posso colocar essa pessoa numa dieta, né, que a gente chama de dieta de spa, que é aquela dieta que a pessoa passa praticamente sem comer nada, fazendo muito exercício físico, que ela vai perder músculo, mas ela não perde gordura. Por que ela não perde gordura? Porque o eixo HPA, que é o hipotálamo, pituitária e adrenal, está impactado pelo estresse. Então, o que eu tenho que fazer no primeiro momento? Eu preciso resgatar esse eixo central no seu ciclo circadiano, né, no manejo desse estresse. Para fazer esse resgate ciclo circadiano, nós temos condutas na alimentação, mas também na fitoterapia. Então, nós podemos trabalhar com plantas adaptógenas, com plantas ansiolíticas. Plantas ansiolíticas, muitas vezes, a gente trabalha em infusão. E infusão, todos os profissionais da área da nutrição podem prescrever. Então, eu posso trabalhar com adaptógenos e ansiolíticos como, né, complementos da alimentação. E a alimentação, ela precisa
ser ritmada. O que é uma alimentação ritmada? Tem que ter horário para comer, né? E isso não significa que a pessoa tem que comer a cada 3 horas, né? Eu preciso ajustar o número de refeições para a demanda metabólica que a pessoa tem, para o ambiente que a pessoa tem. Então, assim, é ilusório achar que todo mundo tem que fazer 6 refeições por dia. A realidade não é essa. Mas eu preciso, dentro da realidade daquela pessoa, entender, né, qual é o fracionamento mais correto, e uma vez que eu adotei o fracionamento, eu preciso manter esse fracionamento constante, inclusive nos finais de semana, usando as plantas medicinais. Na alimentação, tirar, logicamente, fatores que vão piorar a resistência à insulina. Mas percebam, tudo que a pessoa mais quer nesse estado é comer o doce. Para vocês terem uma ideia, teve uma publicação científica numa revista, né, de alto impacto na ciência, há mais ou menos 10 anos atrás, que mostrou o seguinte, né, que 10 dias de estresse crônico, 10 dias de estresse crônico impacta, né, no nosso sistema imunológico. Então eu tenho uma imunossupressão, deixando o organismo vulnerável para qualquer tipo de infecção. Impacta na saúde do nosso intestino, deixando o nosso intestino muito mais permeável para substâncias tóxicas e com desequilíbrio de microbiota intestinal. Impacta na nossa adrenal, fazendo o aumento nessa liberação desse cortisol, gera resistência à insulina em 10 dias de estresse crônico. Agora, se imagina o seu paciente, que ele está nessa vida, que ele está com dificuldade de lidar há 6 meses a 1 ano. O quanto que essa resposta não está negativa. Então, eu entendo porque ele quer comer a coisa mais palatável, eu entendo porque ele quer comer o doce. Isto é uma resposta química, mas percebam, a resposta na vida, né, na jornada alimentar, não está nem na dieta hipocalórica, nem na permissão dele comer todos os doces que ele quer. Porque enquanto eu continuar nessa janela, eu não vou resolver o ajuste metabólico que ele tem. Então, aqui, o convite da nutrição funcional, né, é utilizar sim as plantas medicinais, é utilizar sim a suplementação e é fazer o ajuste alimentar. Colocar ele numa alimentação muito mais saudável. E daí, dando aqui um exemplo para vocês, né? Quando a gente fala de comer compulsivo, muitas vezes eu tenho queda da serotonina e o mundo atual é muito dopaminérgico. Aliás, isso é falado até de uma maneira positiva, né? As mídias sociais, dopaminérgico, né? Todo mundo quer a tal da felicidade. E quanto mais a pessoa procura a felicidade nas mídias sociais, mais triste ela fica, porque a dopamina, né? Ela é aquela chama, que ela sobe e ela despenca. Ela não dá sustentação em quem está com estresse, que é o caso desse nosso paciente. Então, se eu tenho o eixo hipotálamo, pituitário e adrenal disfuncional, não adianta. Ela vai ficar rolando o feed lá horas e horas e horas e vai ficar cada vez mais afundada nessa tristeza e querendo comer. Nesse caso, o que a gente tem que fazer, né, na alimentação como uma saída, como uma estratégia? Eu vou mudar o tipo de proteína que eu dou para essa pessoa. Como assim? Eu vou deixar ela no período da tarde em dieta vegetariana. Por que dieta vegetariana? Porque quando eu insiro cereais integrais e leguminosas, eu consigo fornecer mais triptofano. Triptofano é a base da produção da serotonina. Eu consigo fornecer mais magnésio. Então, junto com essa dieta, que entrou cereais integrais e leguminosas, eu aumento verdes escuras. Então, eu trabalhando com as verdes escuras, eu estou dando mais magnésio. E assim eu vou fazendo um ajuste nutricional para que ela tenha um melhor enfrentamento do estresse. Lembrando que a nutrição não soluciona todos os problemas. Eu não consigo tirar o estresse da vida da pessoa, mas certamente eu consigo fortalecer qualquer organismo para lidar com qualquer tipo de estresse. É isso que a nutrição funcional consegue fazer pelos nossos pacientes. Essa pergunta é maravilhosa. Por que essa pergunta é maravilhosa? Porque envelhecer ninguém quer, não é um fato? E essa é a única certeza que todos nós temos na vida, que todos nós iremos envelhecer. Este é um processo que ele vai acontecer com todos. E hoje se fala muito de longevidade. E é muito interessante a gente pensar em longevidade. Quem que atingiu a longevidade? Quem que aumentou a expectativa de vida? A geração da minha avó, a geração que nasceu lá na década de 20 e 30. Esses sim, chegaram em 90, em 100 anos, mas a geração de hoje, infelizmente, a realidade vai mudar. E a gente vai perceber essa mudança daqui a uns 30, 40 anos, porque a patologia está chegando antes do que chegava em quem nasceu lá na década de 20 e 30. Mas, pegando esse gancho, vamos tentar dar então um overview do que está acontecendo dentro do organismo. Quais são esses gatilhos do envelhecimento? Hoje nós temos o que a gente chama de hallmarks, né, que seriam os gatilhos do envelhecimento. Pensando nesses gatilhos do envelhecimento, a pele, sem dúvida nenhuma, é um dos órgãos mais estudados para o envelhecimento.
Talvez até porque movimente muitas pessoas nessa busca pela própria estética, o que não tem nada de errado. Mas a pele, ela me traz muitas pistas do que está acontecendo por dentro do nosso organismo. Quando nós falamos de envelhecimento, nós temos, logicamente, uma perda progressiva das funções do corpo. Então a gente espera que uma pessoa de 90 anos não tenha a mesma digestão que ela tinha quando ela tinha 25 anos. Eu não espero que uma pessoa de 80 anos tenha a mesma estrutura muscular que ela tinha quando ela tinha 30 anos. Então existe uma perda progressiva. Essa perda progressiva ela é caracterizada por mudanças dentro da célula. Então, olhando para dentro da célula, o que vai acontecer dentro da célula? Nós temos, para citar, 3 pontos mais importantes que a gente possa olhar e trabalhar na nutrição. Primeiro ponto, dentro da célula eu vou ter um aumento do estresse oxidativo. Então, o estresse oxidativo é um processo químico, no qual eu gero mais radicais livres e esses radicais livres acabam comprometendo a produção de energia da própria célula. Sabemos hoje que as unidades celulares com estresse oxidativo, com mais radicais livres, além de diminuir a função de energia dessa célula, ela também faz sinalização imunológica. Então, esse estresse oxidativo traz toda uma mudança imunológica para o organismo da pessoa, tá? Apressando, portanto, o envelhecimento. Então, ponto 1 é o estresse oxidativo. Como que a gente trabalha na nutrição? Fornecendo constantemente na alimentação os antioxidantes. O que são antioxidantes? Nós temos antioxidantes diretos, como vitamina C, vitamina E, coenzima Q10, ácido lipóico, mas nós temos também os indiretos, que são os compostos bioativos. Lembra, alimentos funcionais, compostos bioativos. Então, compostos bioativos mantêm o fluxo de produção constante de enzimas antioxidantes. Para vocês terem uma ideia, existe um sinalizador chamado de NRF2. Anotem esse nome, que esse nome vale ouro. Por que ele vale ouro? O NRF2 já foi comprovado em pesquisa científica e no colegiado internacional, ele é considerado como a chave da longevidade. O NRF2, ele é um fator que todas as células têm, porém eu ativo ele ingerindo alimentos com compostos bioativos. Então, quanto mais variada for minha alimentação, mais NRF2. Mais NRF2, menos estresse oxidativo. E daí eu tenho um ponto de equilíbrio contra o estresse acontecendo dentro da célula. Muito bem. Segundo ponto de envelhecimento dentro da célula. Nós temos dentro da célula um marcador chamado de telômero. O telômero, grande parte das pessoas estudaram isso lá na escola, nas aulas de biologia. O telômero é a ponta final do cromossomo quando ele está no seu máximo de espiralizado. Então, quando a gente pensa naqueles cromossomos, as pontas a gente chama de telômero. Num processo de divisão celular, de maneira muito simplista, nós vamos reduzindo o tamanho do telômero, como se fosse um marcador de tempo, Então, a célula é como se ela tivesse aquele tecido, ela pudesse se dividir, vamos dar um exemplo aqui, 40 vezes. Cada vez que ela se divide, ela vai marcando no telômero que ela já teve uma divisão, E essa divisão, quanto mais divisões, mais perto eu estou de uma perda de função. Então, o estudo dos telômeros também é um dos marcadores de envelhecimento hoje. E o que a nutrição tem para contribuir? Vamos unificar com o estresse oxidativo. Se eu tenho muito estresse oxidativo, eu consumo o telômero mais rápido. E se tiver falta de complexo B, principalmente vitamina B3, B6 e B9, eu também consumo mais rápido esses telômeros. E temos alguns trabalhos falando sobre selênio também. Talvez tenham outros nutrientes que ainda não vieram à tona, em termos de pesquisa científica, mas a gente pode chegar aqui numa máxima de quem tem uma alimentação equilibrada consegue manter esses telômeros ativos por mais tempo. Este, então, é o segundo ponto. Primeiro, estresse oxidativo. Segundo, a questão dos telômeros, E o terceiro e último ponto, que eu particularmente gosto muito, ele vem de uma marcação genética chamada de HSP. A HSP é o Heat Shock Protein. O HSP, portanto, numa tradução para o português, seria a proteína de choque térmico. Essa proteína de choque térmico é como se fosse, pessoal, um organizador dentro da célula para que as funções aconteçam. Então, toda vez que a célula está no estresse, eu tenho esse HSP respondendo a esse estresse. Quando eu perco o HSP, eu perco a capacidade de resposta ao estresse. Sabemos que no processo do envelhecimento, eu vou tendo perda desse HSP. Então, a perda do HSP também me traz esse processo do envelhecimento.
Envelhecer todos nós vamos, então o que eu espero num organismo de 80, de 90 anos? Que ele tenha mais estresse oxidativo, que ele já tenha redução de telômeros e que ele tenha perda de HSP. É isso que eu espero de uma célula em envelhecimento. Uma célula envelhecida no status biológico, tá? Agora vamos trazer isso para o adulto. Vamos pensar agora numa pessoa de 30, 40 anos, ou ainda mais jovem, 25, 30 anos. Uma pessoa mais jovem, eu não espero encontrar estresse oxidativo, não espero encontrar perda de telômeros e não espero encontrar perda de HSP, porque ela está dentro de uma faixa etária em que eu ainda tenho muitas divisões celulares e deveria ter nutrientes para que as rotas funcionassem bem, certo? Então, uma pessoa mais jovem, eu não espero esse status. Então, o que nós temos hoje, temos de pesquisa científica que pode ajudar, tanto na área da nutrição, mas da medicina como um todo? Nós temos um conceito novo chamado de idade biológica versus idade cronológica. Idade cronológica é quantos anos a pessoa tem. É aquela nossa idade que a gente acrescenta um a mais todo dia de aniversário, tá? Essa é a nossa idade cronológica. Idade biológica é quantos anos as nossas células têm. E hoje nós já temos recursos tecnológicos no consultório para enxergar a idade biológica. Então o que pode acontecer? Eu posso acompanhar um paciente de 35 anos de idade cronológica, mas que as células dele têm 60 anos. Ou seja, a resposta dele interna responde no envelhecimento. Isso abre margem para mais doenças. Doenças como Alzheimer, doenças como Parkinson, também abre doenças como diabetes tipo 2, tá? Que são doenças que são reconhecidas como doenças de envelhecimento, tá? Se eu for olhar ainda essa unidade celular, até para trazer uma outra palavra que hoje é muito falada em literatura científica, é o inflammaging. Inflammaging é um envelhecimento vindo do processo de inflamação crônica de baixo grau. Por que eu quero colocar isso para vocês? Para compartilhar com vocês, alguns pacientes que eu já acompanhei. Eu cheguei a acompanhar um paciente que ele tinha 12 anos e ele tinha obesidade infantil desde 5 anos. Ele tinha processo inflamatório crônico de baixo grau. Então percebam, esse meu paciente ele tinha 12 anos de idade cronológica, mas as células dele tinham mais de 40 anos. Isso, estou falando de uma criança de 12 anos, mas as células dele respondiam como de um adulto já em envelhecimento. Então ele tinha um processo de inflammaging acontecendo. Por isso que ele já tinha, inclusive, esteatose hepática. Ele já tinha o fígado comprometido. Essa doença que deveria afetar só adultos, por que estão afetando crianças? Porque são crianças dentro de um corpo envelhecido. Então a nutrição consegue trabalhar com esse envelhecimento muito, porque a nossa ferramenta, que são os nutrientes, são a condição que vai fazer com que a célula responda ou não ao estresse. Então é lógico que eu tenho que olhar para esse mundo onde a pessoa está inserida, no que ela está sendo exposta. Mas assim, o divisor de águas é o que a célula aproveitou. E para a célula aproveitar, eu preciso ingerir, eu preciso digerir, eu preciso absorver, eu preciso transportar. Tendo essas funções básicas atendidas, as células vão ser bem nutridas. Células bem nutridas tornam o organismo mais funcional.